Na Califórnia dos anos 60, uma onda de medo começou a se espalhar por conta de um assassino misterioso e cruel. Ele não deixava apenas vítimas para trás, mas também mensagens criptografadas e desafios dirigidos diretamente à polícia e à imprensa. Esse criminoso ficou conhecido como Zodiac, um nome escolhido por ele mesmo, inspirado na astrologia e nos símbolos astrológicos. Até hoje, seu verdadeiro nome permanece desconhecido. Os crimes ocorreram principalmente no norte da Califórnia, com foco na região da Baía de São Francisco. As cidades de Vallejo, Benicia, Lake Herman, São Francisco e Napa foram palco de ataques brutais e silenciosos. O primeiro crime atribuído ao Zodiac aconteceu no dia 20 de dezembro de 1968, nas margens do Lago Herman. A vítima foi David Faraday, de 17 anos, e sua namorada, Betty Lou Jensen, também de 17 anos. Os dois jovens tinham saído para ouvir música e passar um tempo juntos. Mas o que deveria ser uma noite romântica terminou em tragédia, com os corpos encontrados alinhados dentro do carro, baleados. Apesar do choque local, esse crime inicialmente não chamou atenção nacional. Só depois, quando outros assassinatos começaram a surgir, é que as autoridades fizeram a ligação entre os casos. O segundo ataque confirmado ocorreu em 4 de julho de 1969, em Vallejo. Desta vez, a vítima foi Darlene Ferrin, de 22 anos, morta com um tiro às margens de uma estrada enquanto estava com seu namorado, Mike Magial. Mike sobreviveu ao atentado, apesar de ferimentos graves. Ele contou aos investigadores que o atirador usava um capuz preto e parecia calmo, quase frio, antes de abrir fogo. Logo após o crime, o assassino entrou em contato com a imprensa. Uma carta assinada com o símbolo do zodíaco foi enviada ao jornal Vallejo Times Herald, junto com parte de uma mensagem codificada. Essas cartas eram cruéis e provocativas. O Zodiac se gabava de seus crimes e dizia sentir prazer em matar. Em uma delas, ele afirmou ter matado 7 pessoas e que nunca seria pego. Uma das partes mais intrigantes do caso foi a série de enigmas que ele enviou. A primeira mensagem, composta por 408 caracteres, tornou-se famosa e rapidamente virou manchete nacional. O código foi decifrado por um casal de professores, Donald e Betty Harden, que perceberam padrões na escrita e conseguiram traduzir parte do conteúdo. O texto revelava uma mente perturbada, obcecada com morte e superioridade intelectual. Ao longo de vários meses, o Zodiac continuou a enviar cartas e novas mensagens criptografadas. Cada uma delas aumentava o suspense e a pressão sobre as autoridades locais. Em outubro de 1969, outro ataque chocou a cidade de São Francisco. Desta vez, a vítima foi Postini, um motorista de táxi, morto a tiros dentro do próprio veículo. Depois do crime, o assassino escreveu uma nova carta, dessa vez enviando pedaços da camisa ensanguentada de Postini como prova de que realmente havia cometido o homicídio. Era mais uma provocação sinistra. Após os primeiros assassinatos e as cartas provocativas, o medo se espalhou por toda a região da Baía de São Francisco. As pessoas começaram a trancar portas com mais cuidado, evitar lugares isolados e desconfiar até dos vizinhos mais calmos. As autoridades locais, inicialmente despreparadas para lidar com um criminoso tão calculista, começaram a intensificar a investigação. A polícia de Vallejo, São Francisco e outros municípios uniu esforços para tentar identificar o assassino. Mas havia um grande problema: o Zodiac não deixava evidências claras. Ele usava armas diferentes, mudava de local constantemente e parecia ter conhecimento sobre segurança e investigações policiais. Uma das pistas mais promissoras surgiu após o ataque a Postini, o motorista de táxi. Um jovem funcionário de uma loja de roupas afirmou ter visto alguém vestindo uma camisa ensanguentada e agindo de forma suspeita perto do local do crime. Esse jovem era David Toshi, detetive da polícia de São Francisco, que passou a ser um dos nomes centrais na investigação. Sua dedicação ao caso chamou a atenção da mídia e até inspirou personagens em filmes posteriores. No entanto, apesar de todo o trabalho policial, nenhuma prisão foi feita. O Zodiac continuava solto,
e sua autoconfiança crescia com cada carta enviada à imprensa. Em outubro de 1969, o jornal San Francisco Chronicle recebeu uma nova carta do assassino. Nela, ele incluiu mais uma mensagem cifrada, dizendo que seu conteúdo revelaria seu nome verdadeiro, se alguém fosse inteligente o suficiente para decifrá-la. Essa mensagem ficou conhecida como Z340, uma cifra de 340 símbolos que desafiou criptógrafos profissionais e amadores por décadas. Só em 2020 ela foi parcialmente decifrada, mas ainda não trouxe respostas conclusivas sobre a identidade do assassino. O comportamento do Zodiac era incomum até mesmo para um serial killer. Ele não matava apenas por impulso ou vingança. Parecia obcecado com notoriedade, jogando um jogo mental com a sociedade e as autoridades. Além disso, suas mensagens continham erros ortográficos e gramaticais, o que gerou teorias sobre sua origem educacional. Alguns acreditavam que ele era um trabalhador braçal. Outros sugeriam que ele tivesse formação acadêmica. Um perfil psicológico começou a surgir entre os investigadores. O Zodiac parecia ter um QI acima da média, mas com sérios distúrbios emocionais. Era alguém que sentia prazer em manipular e assustar. A imprensa também desempenhou um papel importante no caso. Jornais publicavam trechos das cartas e fotos dos símbolos, aumentando o interesse nacional. O caso virou manchete diária em todo o país. Com isso, surgiram inúmeras cartas anônimas imitando o estilo do Zodiac, confundindo ainda mais a investigação. Muitas delas eram falsas, mas algumas chegaram a enganar até mesmo os investigadores mais experientes. Mesmo com tantas pistas e suspeitos, o caso permanecia sem solução. O medo se transformou em fascínio, e o Zodiac tornou-se quase uma figura mítica, um assassino que parecia invencível. Enquanto a polícia seguia atrás de respostas, novos crimes estavam prestes a acontecer. Eles iriam chocar novamente a Califórnia e levar o caso do Zodiac a outro nível de horror e mistério. No dia 27 de outubro de 1969, um novo ataque abalou a cidade de Napa Valley, na Califórnia. Desta vez, as vítimas foram dois jovens estudantes universitários, Brian Artel, de 20 anos, e Cecelia Shepard, de 22 anos. Os dois estavam em um piquenique à beira do Lago Berryessa, um local tranquilo e frequentado por casais. Era uma tarde ensolarada quando tudo mudou para sempre. Ao redor das 5h30 da tarde, um homem vestindo um capuz preto e uma roupa semelhante a uma roupa de cirurgião se aproximou do casal. Ele segurava uma faca e parecia completamente calmo. O assassino amarrou Brian e Cecelia com cordas grossas, enquanto falava de forma pausada e controlada. Depois, desferiu vários golpes contra os dois jovens sem demonstrar emoção alguma. Cecelia foi esfaqueada múltiplas vezes e morreu horas depois no hospital. Brian sobreviveu após levar mais de 13 facadas, mas levou semanas para se recuperar fisicamente, e talvez nunca se recuperou emocionalmente. O ataque ao Lago Berryessa foi um dos mais brutais cometidos pelo Zodiac. Diferente dos outros ataques à bala, este foi feito com frieza e precisão, quase como se fosse parte de um ritual. Ele deixou algo inusitado para trás. Uma carta pendurada no carro de Brian com uma pinça de madeira. Na mensagem, ele assinou novamente com o símbolo do zodíaco e escreveu: "Não me odeie porque sou bonito." A polícia analisou a carta e comparou a escrita com as outras já recebidas anteriormente. Os investigadores confirmaram que era o mesmo autor, o que tornou o caso ainda mais complexo. Após este crime, o Zodiac entrou em contato diretamente com um jornalista famoso da época, Paul Avery, do San Francisco Chronicle. Suas mensagens eram dirigidas especificamente a ele. O jornalista, apesar de inicialmente cético, começou a temer por sua própria segurança. Muitos colegas evitavam cobrir o caso por medo de serem perseguidos ou até ameaçados pessoalmente. O comportamento do Zodiac não era apenas de assassinato. Ele parecia obcecado com atenção. Queria ser lembrado, temido e admirado, mesmo que isso significasse espalhar terror entre as pessoas. As autoridades começaram a considerar que o assassino poderia estar envolvido com escolas ou instituições educacionais.
Seu uso de linguagem e simbolismo sugeria alguém com certo conhecimento acadêmico. Durante meses, várias pistas surgiram. Alguns suspeitos foram interrogados, inclusive professores e funcionários de colégios locais. Mas nenhum deles teve provas suficientes para a condenação. Enquanto isso, o medo continuava crescendo. Escolas cancelaram atividades noturnas, pais proibiram os filhos de sair sozinhos e lojas vendiam cada vez mais alarmes caseiros e fechaduras reforçadas. Mesmo com tantos olhos voltados para ele, o Zodiac não mostrava sinais de cansaço. Pelo contrário, parecia estar mais confiante do que nunca. E em breve, ele daria a maior prova disso com seu próximo crime. Em 11 de dezembro de 1969, o medo voltou às ruas de São Francisco. Desta vez, o alvo foi um jovem casal que estava estacionado perto do bairro de Presidio Heights, uma área tranquila da cidade. As vítimas foram Michael Renaud Magial, de 18 anos, e Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 anos. Eles tinham saído para ouvir música e conversar em paz, mas não imaginavam que estavam sendo observados. Por volta das 9h30 da noite, um homem se aproximou silenciosamente do carro. Sem dizer uma palavra, ele abriu fogo contra os dois jovens com uma pistola calibre .22. Darlene foi atingida fatalmente. Michael sobreviveu, mesmo após levar vários tiros. Ele descreveu aos policiais que viu um homem branco, magro, usando óculos, com cerca de 1,70 metros de altura. Esse depoimento seria um dos poucos registros visuais reais do assassino, e ajudaria a formar uma descrição física que, até hoje, é usada nas investigações antigas e modernas. O local do crime ficava próximo ao cruzamento das ruas Washington e Cherry Street, em São Francisco. Rapidamente, a polícia isolou a área e começou a coletar evidências. No chão, os agentes encontraram várias cápsulas de balas, que indicavam o uso de uma arma semiautomática. Nenhuma delas levou diretamente ao criminoso, mas confirmou o tipo de armamento usado. Na manhã seguinte, o San Francisco Chronicle recebeu outra carta do Zodiac. Dessa vez, ele incluiu parte da roupa ensanguentada de Darlene como prova de que realmente havia cometido o crime. A carta era provocativa, quase como se o assassino estivesse jogando um jogo com as autoridades. Ele dizia que odiava todos vocês e que planejava matar mais pessoas no futuro. Apesar do trauma causado pelo crime, o fato de Michael ter sobrevivido trouxe algo inédito até então: um testemunho direto do ataque. Isso dava às autoridades uma chance real de identificar o assassino. Com base na descrição fornecida por Michael, os investigadores começaram a focar em um novo suspeito: Arthur Leigh Gallen, um ex-funcionário escolar de Vallejo com histórico de comportamento violento e estranho. Allen tinha sido preso anteriormente por agressão e porte ilegal de armas. Além disso, seu perfil psicológico parecia se encaixar com o do assassino: solitário, inteligente e obcecado por horólogos e símbolos. Ele também possuía um anel com o símbolo do zodíaco e usava relógios caros, algo que chamou a atenção dos investigadores. Mas, apesar de ser o principal suspeito, nenhuma prova concreta ligava Allen diretamente aos crimes. Enquanto a polícia investigava Allen, o Zodiac continuava suas ameaças. Cartas chegavam com frequência, cada uma contendo novos códigos e mensagens confusas, alimentando ainda mais o mistério em torno do caso. Mesmo com tantas pistas, o verdadeiro nome do assassino permanecia oculto. E enquanto isso, o país inteiro acompanhava perplexo o jogo mortal entre um serial killer e uma sociedade que não conseguia descobrir sua identidade. Em abril de 1970, o país inteiro foi surpreendido por uma nova carta do Zodiac. Dessa vez, ela vinha acompanhada de um mapa incomum e uma promessa assustadora: ele planejava matar novamente. A mensagem continha uma série de símbolos e coordenadas, sugerindo que o assassino havia escondido algo, ou que pretendia agir em breve. O mapa parecia apontar para uma localização específica na área da Baía de São Francisco. Ele escreveu que, se o mapa fosse decifrado corretamente, revelaria onde ele enterrara uma bomba. Se ninguém descobrisse a localização, ele usaria o explosivo para atacar uma escola lotada de crianças.
Essa ameaça causou pânico imediato. As autoridades entraram em alerta máximo. Escolas começaram a cancelar atividades e reforçar a segurança, temendo que o Zodiac estivesse falando sério. O mapa enviado pelo criminoso era composto por linhas e círculos, com o símbolo do zodíaco no centro. Ele também incluiu uma régua de ângulo, sugerindo que isso ajudaria na decodificação. Apesar dos esforços de especialistas em criptografia e investigadores experientes, o mapa nunca foi totalmente decifrado. Muitos acreditam que ele tenha sido apenas mais uma brincadeira mental do assassino. No entanto, não houve nenhuma explosão registrada, nem ataques a escolas. Isso levantou dúvidas entre os investigadores. Será que o Zodiac estava mentindo? Ou apenas testando a inteligência das autoridades? Enquanto isso, novas cartas continuavam chegando. Em algumas delas, o assassino mencionava ter mais escravos esperando no inferno, referindo-se às vítimas já mortas. Sua linguagem era cada vez mais teatral e perturbadora. Além disso, ele começou a enviar pequenas quantias de dinheiro junto com suas cartas, como forma de pagar pela publicação de seus textos nos jornais. Era quase como se ele pagasse para ser notado. O San Francisco Chronicle e outros veículos locais mantinham contato direto com a polícia, repassando todas as cartas assim que recebidas. Cada nova comunicação era analisada com lupa. Mesmo sem resultados concretos, os investigadores tentavam seguir qualquer pista. Eles vasculhavam lixeiras, interrogavam vizinhos e monitoravam possíveis suspeitos, mas o criminoso parecia sempre um passo à frente. Nesse ano, o caso do Zodiac tornou-se ainda mais complexo com a entrada do FBI. A agência federal passou a colaborar nas investigações, trazendo novos recursos e técnicas de análise criminal. Porém, mesmo com todo esse aparato, o FBI não conseguiu avançar significativamente. Sem digitais, sem DNA confiável da época e sem testemunhas diretas além dos sobreviventes, o caso permanecia em aberto. O Zodiac parecia estar em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Alguns afirmavam tê-lo visto em diferentes cidades da Califórnia, mas nenhuma dessas pistas levou a algo concreto. À medida que os anos avançavam, o número de cartas diminuiu. Mas o medo deixado por trás de cada crime, cada símbolo e cada linha escrita pelo assassino continuava vivo. E enquanto isso, uma pergunta pairava no ar. O Zodiac tinha realmente parado, ou só estava se preparando para seu próximo movimento? Depois de vários anos de terror e cartas sinistras, algo inesperado aconteceu. O Zodiac Killer simplesmente desapareceu do radar. Não houve prisão, não houve confissão. Apenas um silêncio ensurdecedor. O último crime oficialmente atribuído ao Zodiac ocorreu em 1969, com o assassinato de Postini, o motorista de táxi. Depois disso, os ataques físicos cessaram, mas as cartas continuaram por alguns anos. A última carta reconhecida como autêntica foi enviada em março de 1971 para o jornalista Paul Avery. Nela, o assassino fazia referências vagas e ameaçadoras, mas não anunciava nenhum novo ataque. Após esse período, o fluxo de comunicação diminuiu drasticamente. Cartas começaram a surgir esporadicamente, mas muitas delas eram consideradas falsas ou imitações feitas por admiradores ou oportunistas. Essa ausência abrupta levantou diversas teorias. Alguns acreditavam que o Zodiac havia morrido ou sido preso por outro crime. Outros achavam que ele havia se mudado para outra cidade e se integrado normalmente à sociedade. Uma das possibilidades mais assustadoras era de que ele ainda estivesse entre nós, vivendo uma vida aparentemente comum, enquanto carregava consigo os segredos de seus crimes. As autoridades, mesmo com novas tecnologias e avanços na perícia criminal, nunca conseguiram identificar o verdadeiro nome do assassino. Ele permanecia um fantasma, sem histórico criminal claro ou conexões familiares conhecidas. Vários suspeitos foram investigados ao longo das décadas. Entre eles, Arthur Leigh Allen, ex-funcionário escolar e antigo vizinho de algumas vítimas, era o principal nome ligado ao caso. Allen tinha características compatíveis com o perfil do Zodiac: inteligência acima da média, comportamento excêntrico, fascínio por relógios e símbolos. Além disso,
possuía anéis com o signo do zodíaco. Porém, nenhuma prova concreta ligou diretamente Allen aos crimes. Testes de polígrafo deram inconclusivos, e amostras de escrita não coincidiram totalmente com as cartas do Zodiac. Outras teorias surgiram ao longo dos anos. Algumas sugeriam que o Zodiac fosse um casal de assassinos agindo juntos. Outras indicavam que ele poderia ter sido um professor, um médico ou até um policial. O FBI e a Polícia Estadual da Califórnia mantiveram o caso aberto por décadas, revisitando pistas sempre que novas tecnologias emergiam. Em 2020, parte da mensagem cifrada do Zodiac foi decifrada, mas não revelou sua identidade. Mesmo com perfis psicológicos, análises de escrita e milhares de páginas de investigação, o verdadeiro rosto do Zodiac jamais foi descoberto. E isso só aumentou o mito ao seu redor. Seu legado se espalhou muito além dos crimes. Filmes, livros, documentários e podcasts têm tentado entender quem ele era e o que o motivava. Cada nova pista é recebida com grande atenção pela comunidade investigativa online. Hoje, o caso do Zodiac é lembrado como um dos maiores enigmas da história criminológica americana. Um criminoso que desafiou a polícia, manipulou a mídia e deixou um rastro de morte e mistério que persiste até os dias de hoje. Mesmo sem nunca ter sido identificado ou preso, o Zodiac Killer deixou um impacto profundo na cultura popular. Seu perfil enigmático, sua escrita provocativa e os crimes não resolvidos criaram uma lenda que transcendeu as manchetes dos jornais. Nos anos seguintes ao fim dos ataques conhecidos, jornalistas, escritores e cineastas começaram a revisitar o caso, tentando entender quem ele realmente era e por que conseguiu escapar por tanto tempo. Um dos primeiros livros a trazer atenção nacional para o caso foi Zodiac, 1986, escrito pelo jornalista Robert Graysmith. Ele trabalhou no San Francisco Chronicle durante os anos em que o assassino mandava cartas e se tornou uma das maiores autoridades sobre o caso. Graysmith investigou profundamente o caso por décadas e apresentou teorias que envolviam suspeitos como Arthur Leigh Allen e outros possíveis criminosos. Suas obras deram origem a filmes e documentários importantes. Em 2007, o diretor David Fincher lançou o filme Zodiac, estrelado por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. O longa é considerado uma das obras mais fiéis e detalhadas sobre o caso. O filme retrata a obsessão de jornalistas e investigadores pelo caso, mostrando como o Zodiac consumiu suas vidas. Com um estilo quase documental, Fincher capturou a tensão, o medo e a frustração vividos pelas vítimas e seus familiares. Ao contrário de outros filmes de serial killer, Zodiac não oferece um final feliz ou uma revelação dramática. Ele termina com dúvidas e pistas que nunca levaram a lugar nenhum, algo que reflete a realidade do caso. Além do cinema, o Zodiac também inspirou músicas, peças teatrais e séries de televisão. Artistas como The Residents, banda experimental americana, fizeram canções baseadas nos códigos e mensagens do assassino. Documentarios como This is the Zodiac Speaking, 2007, e The Hunt for the Zodiac Killer, 2017. Revisitaram o caso com novas tecnologias. Entrevistas com especialistas e análises modernas de provas antigas. Essas produções ajudaram a manter o interesse público pelo caso, atraindo até mesmo amadores e entusiastas de crimes reais que passaram a colaborar nas investigações online. Com o avanço da internet, comunidades dedicadas ao caso do Zodiac surgiram em fóruns, redes sociais e plataformas de vídeos. Hoje, milhares de pessoas continuam tentando decifrar os códigos restantes e encontrar novas pistas. Uma dessas conquistas recentes foi a decodificação do Z340, a mensagem de 340 caracteres que desafiou especialistas por mais de 50 anos. Em 2020, um grupo internacional de criptógrafos conseguiu traduzir parte do conteúdo. A mensagem revelada continha frases perturbadoras, mas não trouxe nenhuma informação conclusiva sobre a identidade do assassino. Mesmo assim, foi um marco importante na história do caso. O legado do Zodiac não está apenas no medo que ele causou, mas também na forma como mudou a maneira como a sociedade encara crimes não resolvidos. Ele se tornou um símbolo de mistério e obscuridade. Enquanto o mundo segue buscando respostas,
O Zodiac permanece como um espelho do medo humano, um criminoso que nunca foi pego, mas cuja sombra ainda paira sobre cada carta, código e crime que ele deixou para trás. Uma das características mais intrigantes do Zodiac Killer era seu uso de códigos e mensagens criptografadas. Mais do que ameaçar, ele parecia desafiar a sociedade e as autoridades, transformando seus crimes em verdadeiros quebra-cabeças. O primeiro grande código enviado pelo Zodiac foi o chamado Z408, uma mensagem composta por 408 símbolos e letras substituídas. Ele afirmou que dentro dela estavam informações sobre sua identidade. Esse código foi decifrado rapidamente por um casal de professores, Donald e Betty Harden, que perceberam padrões na escrita e usaram técnicas simples de análise para traduzir parte do conteúdo. A mensagem revelada falava de sua obsessão por matar, de prazer em causar dor e de sua visão distorcida do mundo. Apesar disso, nenhuma pista concreta sobre sua identidade apareceu. Mas foi o Z340, uma nova mensagem de 340 caracteres, que se tornou o maior enigma deixado pelo Zodiac. Por décadas, ele resistiu a todos os esforços de decodificação, frustrando investigadores e especialistas ao redor do mundo. O Z340 era diferente do Z408. Tinha menos repetições claras de palavras e parecia seguir um sistema de codificação mais complexo. Alguns chegaram a duvidar que ele realmente tivesse sentido. Talvez fosse apenas um blefe. Mesmo assim, muitos continuaram tentando. Criptógrafos amadores e profissionais, fãs de crimes reais, equipes universitárias e até inteligência artificial foram usadas ao longo dos anos na tentativa de desvendar o código. Em março de 2021, finalmente houve um avanço histórico. Um grupo internacional de especialistas, David Oranchak, Sam Blake e Jaro Van Eyck, conseguiu decifrar parte do Z340 usando técnicas modernas de análise combinatória e algoritmos de criptografia. A mensagem traduzida dizia: "Estou com sorte de ter sido tão louco para me divertir com vocês. Espero que vocês estejam tentando pegar-me. Eu não sou medroso. Eu gosto de brincar jogos. Esperem para ouvir de mim quando eu me transformar em caçador novamente." Apesar dessa tradução, o texto não revelou nomes, localizações ou pistas conclusivas sobre quem era o Zodiac. Muitos especialistas acreditam que o código pode estar incompleto ou que partes dele tenham sido deliberadamente embaralhadas. Além do Z340 e do Z408, o Zodiac enviou outras mensagens menores, algumas contendo apenas símbolos sem explicação. Uma delas, conhecida como My Name is Cipher, Z13, tem apenas 13 caracteres e permanece sem solução. Essa constante comunicação cifrada mostra que o Zodiac não era apenas um criminoso comum. Ele tinha um interesse claro por simbolismo, linguagem secreta e controle psicológico sobre suas vítimas e a sociedade. Muitos acreditam que ele queria ser descoberto, mas somente por alguém que fosse inteligente o suficiente para vencê-lo em seu próprio jogo. Era como se ele estivesse testando a mente humana contra a dele. Outra teoria é que os códigos eram parte de sua necessidade de notoriedade. Cada carta publicada pelos jornais alimentava seu ego e garantia que ele nunca fosse esquecido, mesmo que nunca fosse preso. Até hoje, restam mensagens não decifradas. E enquanto isso, milhares de pessoas ao redor do mundo continuam tentando resolver esses enigmas, esperando encontrar, enfim, a resposta que conecte os símbolos ao nome real do homem por trás do mito do Zodiac. Ao longo de mais de 5 décadas de investigação, centenas de nomes foram levantados como possíveis identidades do Zodiac Killer. Mas poucos realmente chegaram perto de serem considerados sérios candidatos. Um dos primeiros e mais conhecidos suspeitos foi Arthur Leigh Gallen, um ex-professor substituto de Vallejo. Ele tinha histórico de violência, fascínio por relógios e símbolos, e até usava anéis com o signo de Áries, algo mencionado em uma das cartas do Zodiac. Allen também era conhecido por usar roupas estranhas, ter comportamento agressivo e costumava desenhar mapas e códigos misteriosos. Além disso, ele vivia perto de algumas das vítimas e tinha acesso a armas semelhantes às usadas nos crimes. Apesar de ser o principal nome na lista de suspeitos, nenhuma prova concreta jamais o ligou diretamente aos assassinatos.
Testes de escrita não coincidiram totalmente e amostras de DNA eram insuficientes para uma conclusão definitiva. Outro nome que surgiu nas investigações foi Richard Gaikowski, um editor e jornalista que trabalhou com imprensa alternativa. Alguns especialistas notaram semelhanças em sua escrita e estilo com as cartas do Zodiac. Gaikowski teve seu endereço vinculado a remessas de cartas do Zodiac e alguns amigos afirmaram que ele falava de forma perturbadora sobre morte e controle mental. Porém, ele nunca foi formalmente acusado. Lawrence Kane, um ex-militar e professor católico, também foi cogitado como possível Zodiac. Ele viveu em áreas próximas aos locais dos crimes e teve comportamentos violentos registrados em documentos psiquiátricos. Kane era descrito como alguém frio e manipulador. Alguns investigadores acreditavam que ele poderia ter cometido os crimes como parte de uma obsessão religiosa ou ideológica, mas nenhuma evidência direta o incriminou. Bruce Davis, membro da seita de Charles Manson, foi outro nome analisado. Embora Davis tenha sido condenado por outros crimes, sua conexão com o Zodiac é altamente contestada entre especialistas. Além desses, surgiram inúmeros outros nomes ao longo dos anos. Alguns eram apenas especulações, outras vinham de testemunhos familiares ou colegas que desconfiavam de pessoas próximas. Uma teoria polêmica sugere que o Zodiac poderia ter sido um casal ou grupo de assassinos, já que alguns detalhes nos crimes parecem indicar diferentes estilos e modus operandi. A falta de provas físicas confiáveis, como digitais ou DNA, dificultou ainda mais as investigações. Muitos dos registros da época foram perdidos ou danificados, tornando quase impossível reconstruir toda a história com certeza absoluta. Mesmo com avanços tecnológicos recentes, como análise de DNA de baixa quantidade, low copy number, e comparação com parentes distantes, não houve identificação conclusiva de nenhum dos suspeitos. Em 2021, após a decodificação do Z340, novos nomes surgiram online, alimentando novamente a busca por respostas. Comunidades de verdadeiros detetives amadores continuam tentando resolver o caso usando redes sociais, fóruns e grupos de discussão. Apesar de tantos esforços, o verdadeiro nome do Zodiac permanece desconhecido. E enquanto isso, o mundo segue buscando respostas, tentando encontrar o rosto humano por trás de uma das maiores sombras da história criminal americana.